E eu sou a Cíntia. Estamos de volta com o nosso podcast Como Faço para Ser Au Pair. No último episódio, a gente começou a contar como foi chegar na família, como começou a nossa experiência. E hoje a gente vai contar mais sobre os nossos dias de luta e dias de glória nessa saga auperiana. Então, semana passada a gente falou muito sobre os nossos dias de luta, mas vamos falar agora sobre os nossos dias de glória. Como é que eram seus dias de glória? O que você fazia nas horas vagas? Quando eu estava nos Estados Unidos, eu era muito inexperiente, eu era muito novinha, eu não dirigia, e eu ainda estava naquela cultura que a gente já comentou nos outros episódios, né? Aquela cultura de caminhar para... Não, de caminhar, quem dera, de precisar de carro para tudo. Carro. Então nem passou pela minha cabeça que eu podia caminhar para os lugares, sabe? Eu era, não sei lá, cara, eu não sei o que eu estava pensando naquela época, eu era muito burra, gente, eu era muito idiota. Não, você já é inexperiente e nova, a gente aprende. Não, sei. Mas assim, eu morava numa cidadezinha, eu não lembro de sair para explorar, mas eu acho que é porque eu achava que não tinha nada mesmo e tudo era longe. Quando eu queria ir para Nova York, né, para Manhattan, eu pegava o trem, eu pegava um táxi para a estação, porque isso também foi assim, quando eu cheguei lá, foi isso que a família falou para eu fazer. Ah, quando você quer ir para Nova York, você pede um táxi, ele te leva na estação. Então nunca me passou pela cabeça que eu podia caminhar. E, gente, para relembrar, naquela época não tinha smartphone, tá? A gente não tinha acesso a mapa assim facilmente. Cara, foi só agora que a gente começou a falar sobre essas coisas, a gente está relembrando tudo. Eu botei no mapa, né, o endereço de onde eu morava. Gente, era 25 minutos andando a estação. Olha só! 25 minutos andando o shopping. Olha, era tudo pertinho. Mas, enfim, aprendam com os meus erros. Exatamente. No sábado, o pai trabalhava. E a mãe costumava levar as crianças para o shopping, que era aquela cultura consumista, né? O que eles faziam no dia de folga era comprar. No sábado, ela levava as crianças para o shopping para comer alguma coisa, para almoçar e comprar um brinquedo. Então, eu ia com eles. Ainda mais que eu trabalhava sábado à noite. Ou então, tipo, sexta-noite eu ia para Nova York, aí passava o dia no sábado. Ou ia passar o dia no domingo. Aí isso era bem legal, só que custava uma grana, mas era bem legal. Minha melhor amiga estava morando por lá, a gente se encontrava. Eu conheci outras pessoas, outros au pairs. Foi bem legal. E na Alemanha... Aí é outra coisa, né? Na Alemanha, bom, primeiro que eu comecei a caminhar muito. Então, né, já mudou tudo. E eu estava numa vilazinha, realmente, uma vilazinha micro. Mas era muito bonitinho por lá. Você andava de uma vila para outra, sabe? Ia andando. Tinha trem, tinha o bondinho. Era fácil ir para a cidade maior, que era perto, que é uma cidade universitária, Darmstadt, né? Frankfurt. Então, fazia uns passeios. Eu já conhecia muitas au pairs, então a gente se encontrava. Era diferente. E também eu quase não trabalhava, né? A grande diferença. Então, fazia bastante passeio. Eu já estava lá, sei lá, meio ano já, quando eu conheci as americanas que se mudaram para lá para ser au pair. E a gente começou a sair. A gente descobriu esse pub irlandês lá em Darmstadt. E a gente começou a sair direto, dia de semana. Toda noite a gente estava lá no pub. Então a gente fez muito isso. E a gente começou a conhecer muita gente. A gente conheceu os americanos. Tinha muito americano lá, porque tinha uma base militar. Então, de vez em quando a gente ia para a base, não fazia nada. Beber, conversar. Nossa. Aproveitar, enfim. Né? Eu tinha 20 aninhos. Eu queria mais era festa, conhecer gente. Enfim. Mas foi lá que eu aprendi a viajar, né? Foi lá que eu comecei a viajar sozinha mesmo, para os lugares, explorar. Foi lá que eu aprendi a fazer essas coisas e me apaixonei por viagem. Perdeu o medo, né? De colocar a cara no mundo, praticamente. Com certeza, porque ainda mais porque a gente vem meio assim do Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem medo de tudo. Sim. Ainda mais sozinha, mulher sozinha. Exatamente. É bem diferente. Você tem seus pais, tem a questão da violência, então é diferente. Então, quando você chega, você tem aquele mundo de possibilidades, você fica naquele medo. Será que eu devo? Será que é seguro? Como que eu faço? Eu lembro uma vez que naquele grupo que a gente tinha, eu não sei quem, não lembro,
escreveu: onde que eu compro um pacote mochilão na Europa? Sabe? Onde que eu compro? Que a gente, sabe, as pessoas não sabiam que era fazer um tal do mochilão, mas onde que eu compro isso? Mas então, eu lembro disso, gente, foi muito engraçado. Mas aprendendo, né? Mas nesse ano que a gente aprende, quando a gente chega na Europa. Na Europa é cheia de possibilidades, nossa. Pois é, porque ainda tem essa diferença também entre Estados Unidos e Europa, ainda mais hoje em dia nos Estados Unidos, todo dia tem tiroteio, né? Nossa, eu não sei como é ser au pair hoje em dia nos Estados Unidos. Não, pois é. Na Europa as coisas são muito fáceis. Como eu disse, por exemplo, a gente ia geralmente para Estrasburgo na sexta-feira com o pai, e porque ele queria, né, usar o correio francês, ou ele queria... Era desse jeito. Deixa eu fazer um adendo aqui, ó. Ele é muito engraçado, o pai, gente. Nossa, ele virou meu melhor amigo. Ele é francês, tá? Como a gente já falou. Só que ele realmente não gostava da Alemanha. Ele não gostava da Alemanha. Eu acho que não sei. Bem típico francês, né? Tudo só funciona na França. É porque, não, ele estava morando nos Estados Unidos e ele adorava morar nos Estados Unidos e ele conseguia se comunicar. Ele falava inglês, logicamente com um sotaque muito grande francês, que muita gente não entendia o que ele estava falando, porque o sotaque francês dele era muito forte. Aí ele chegou na Alemanha e, como eu expliquei, ele falou a condição dele ir para a Alemanha foi dele ter uma au pair para ajudar ele, porque ele não gostava da Alemanha, e pronto, acabou. Então, chegava na quinta-feira, ele falava: não aguento mais esse lugar, vamos para Estrasburgo amanhã. Mas que bom que ele podia só pegar o carro e visitar, né? Não é que nem a gente, não posso pro Brasil porque vou levar 12 horas para voar para lá. Exatamente, esse é o meu ponto. Estrasburgo era o quê? Era 1h30, 2 horas de carro. Não era nada, né? Nada. E os meninos não tinham escola, né? O maior tinha 4 anos, o menor tinha 2 anos. Então, era só colocar os meninos no carro e preparar um lanchinho e vai para o Estrasburgo. E aí chegava lá, ele ia no correio, aí a gente ia no shopping, ou num parque, ele falava francês o tempo inteiro, ele voltava para casa feliz da vida. Então eu ia muito para a França. E esses dias que a gente ia para a França, para mim, eram uns dias de glória, porque eu gostava muito, porque a gente estava lá, e aí a gente comia comida, nossas comidas francesas, eu parava na padaria, e ele comprava tudo. Queijos. E ele comprava tudo, porque a gente estava, tipo, todo mundo achava que eu era a esposa dele. Todo mundo. Mas ele era muito, muito simpático. Eu tinha um namorado alemão naquela época. Então, chegou um certo ponto, não sei exatamente, depois de uns meses, eu comecei a ir para casa e ele não morava na mesma cidade. Ele morava perto de Mannheim. E eu morava perto de Stuttgart. E aí... Era o quê? Uma meia hora? 40 eu pegava trem, e o trem era 48 minutos, porque na Alemanha é exatamente desse jeito, gente, era 48 minutos. Então, assim, não era mais ou menos, não, era 48 minutos. Então, eu pegava o trem, e então eu ia geralmente na sexta-noite, quando eu chegava de Estrasburgo, e pegava o trem para Mannheim e voltava na segunda-feira de manhã. Ficava lá e acabou virando uma rotina na minha vida, que me dava um pouco de alívio de cuidar das crianças e ter a minha parte, a minha vida, né? Ter para onde sumir, né? Exatamente, ter para onde ir, porque na casa, por exemplo, eu ia para o meu apartamento, né? Porque eu tinha um apartamento embaixo da casa, e lá não tinha televisão, não pegava. E naquela época não tinha aquela coisa de internet em tudo quanto é lugar, né? Não e era assim. tudo em alemão. Eu lembro que eu vi Friends e Gilmore Girls em alemão, porque não é legendado lá. Exatamente, na televisão alemã era tudo dublado. Eu tinha no meu apartamento uma televisão com um DVD player, então eu tinha vários filmes, então eu assistia séries e filmes que eram em DVD que eles tinham, e eu lia muito naquela época, gente, como eu li, porque eu ficava que era aula para mim, ficava lá embaixo, porque também não tinha mais nada para fazer, então eu assistia séries e filmes, eu lia durante a semana, quando eu não estava indo para o curso de alemão. E no final de semana eu ia para Mannheim, ficava lá de sexta-noite até segunda de manhã, e aí sim a gente ia para os lugares, aí que eu fui conhecer mais a cultura alemã. Porque tem isso também. Você se achou que você se integrou na cultura alemã? Eu acho que sim, porque os seus 2 bobs eram alemãs, né? Eu não sei, porque
Eu era uma pessoa bem diferente. Eu acho que eu não me ligava nessas coisas muito, sabe? Eu era muito livre, muito, sabe? Me joguei mesmo. Na É, época, a gente, sei lá, era legal falar, ai, não, sou do Brasil, não sei o quê. E as pessoas queriam saber, porque os alemães são muito interessados, né, no Brasil. Nossa, quanto alemão que fala português? Muitos, você né? achou? Eu lembro uma vez, um alemão começou a falar comigo no trem. Eu estava indo para algum lugar com uma galera de ópera. Não sei se era o carnaval em Colônia, se era Copa, não lembro. Mas eu lembro que ele começou a falar comigo no trem, porque ele viu que eu estava falando português e ele queria praticar. Ó, olha só. Pois é, tinha muitos. Nossa, eu lembro que a gente falava, nossa, a gente não pode falar qualquer coisa aqui não, porque nunca sabe quando vai ter um alemão que entende. Mas você sentiu essa cultura alemã? O que mais te marcou assim na cultura alemã? Que você fala, nossa, isso é super tradicionalmente alemão. Uma coisa que eu gostei muito, que também foi, assim, vindo do Brasil já ia ser bem diferente, mas vindo dos Estados Unidos, então, foi o oposto, né? Porque nos Estados Unidos era aquele negócio, comprar, 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 ter tudo, não sei o quê, comer porcaria. E na Alemanha, nossa, a minha família era muito saudável, nossa, me ajudou muito, porque eu não tinha muita noção dessas coisas. Então, bom, acho que já deu para perceber que eu não tinha noção de nada. Mas tudo bem. Então a família era super saudável, eles passavam tempo juntos, eles faziam atividades diferentes, eles gostavam de passar tempo ao ar livre, sabe? E isso era uma coisa muito legal, né? Eu lembro que no Brasil eu não gostava muito de passar tempo ao ar livre, mas eu acho que tem vários motivos. Um que é muito calor, tem a É, segurança, como chama, a gente tem um monte de criaturinha, né, na grama, um monte de insetos, sei lá o que. Na Alemanha não, é mais tranquilo. Na mais Alemanha tranquilo. adorava a natureza. Então, você acha que Então, isso foi que a coisa mais importante que você aprendeu com a família foi isso, que você tirou esse lado de ser saudável, de integração com a natureza? eu acho que foi, tipo, aproveitar as coisas boas da vida, aproveitar o tempo em família, essas coisas, sabe? Que, nossa, no Brasil eu ficava o dia inteiro no computador. A gente fica vendo televisão, a televisão tá sempre ligada, não é? Ah, um barulhinho de fundo. E na Alemanha não, era outra coisa, era outra vida. Mas eu acho que também uma coisa que influencia é que na Europa a gente tem essas estações, né? As 4 estações certinhas. Então, Certinhas. a gente passa aquele invernão frio dentro de casa. Quando chega a primavera, a gente quer sair, né? A gente quer aproveitar. Eu acho que aqui as pessoas conseguem tirar o proveito de cada estação. Você sabe que está no inverno, a época de hibernar, então todo mundo Uhum. fica, né, com vela acesa, um cobertorzinho, e na Alemanha eles tomavam muito vinho quente, né, mercado de Aham. Natal. Então, assim, você já está ali naquele frio mesmo, não tem como você mudar aquilo, vamos tirar proveito daquilo. Então, eles aproveitam as estações, o que tem de melhor que elas podem te dar. E aí É. chega na primavera, todo mundo fica, olha, o sol tá ficando mais claro, tá ficando mais quente, vão para fora. E de abril até outubro, fica todo mundo fazendo tudo ao ar livre. Vamos fazer, É muito bom, né? comer lá fora, vamos jantar lá fora, vamos sentar no beer garden. Sabe o que eu sempre lembro que eu gostava muito durante o verão? Porque tem também aquele negócio do sol, né? Da gente ter muito mais horas de sol. Porque no Brasil não tem muita diferença, horário de É, inverno, horário de verão. Hoje em dia nem tem mais, né? E aqui a diferença é muito grande, né? No inverno deu 4 da tarde, já tá escuro. No já tá verão escuro. deu 10 da noite. Eu lembro que nessa época, numa sexta, ou a gente saía para jantar, ou a gente ficava em casa tomando uns drinks, e aí botava as crianças na cama, depois eu ia com os pais, a gente ficava sentado lá fora bebendo vinho, bebendo uns drinks que a mãe fazia, e ficava conversando até tarde, era muito legal. E de manhã, nos fins de semana, eles faziam café da manhã do lado de fora. A gente botava a mesa no meio do jardim. Um dos pais ia na padaria pegar aquele pão fresquinho. Gente, aqueles pães alemães. Gente, Ah, padaria ah, alemã. Padaria alemã. Nossa. gente, E não era muito tem. legal. Eu adorava. Para quem não sabe, no verão, o sol nasce umas 4:30 da manhã, Aham. vai até 10 horas da noite. Já no inverno é o contrário, só vai amanhecer lá para 7:30 da Oito, manhã, acho que até 8, 8 da manhã. Uhum. e 4 horas da tarde já está escuro de novo. É difícil.
Então, assim, só para vocês entenderem o porquê dessa obsessão com o sol, depois, é verdade, E depois de também um chove longo muito, inverno. né? E também não é nem, mesmo no verão, na primavera, no verão, também chove muito, né? Mas aí as plantas precisam. Porque também é assim, gente. Existem várias plantas, aqui eu vou fazer um extra, porque eu adoro jardim. É uma coisa que minha mãe acha também o máximo na Europa, porque tem as plantas, elas morrem, entre aspas, em outubro, novembro, no inverno. Você acha que ela morreu, mas chega na primavera, volta tudo Verdade, numa verdade. velocidade. Em questão de 3 semanas, está tudo verde de novo. Verdade, é muito legal, né? É muito legal ver essas Você estações consegue mudando. enxergar de um dia para o outro a diferença da. Gente, mas essa folha não estava aqui ontem, né? Aham. É desse jeito, é uma coisa muito diferente do Brasil, que é as estações do ano. Eu acho que é uma coisa super legal. Mas uma coisa que eu aprendi com a minha família, que eu acho que eu não aprendi, mas que eu convivi, que eu senti na pele lá, foi a diferença de cultura numa casa. Porque, como eu disse, tinha o pai francês, a mãe alemã, eu brasileira. Os meninos nasceram nos Estados Unidos, então eles eram muito pequenininhos, eles não tinham nada disso, mas assim, dentro da casa tinha várias línguas, 3 nacionalidades, mas assim, a gente sempre falava, mas no meu país a gente faz isso, mas no meu país a gente faz isso. Então, assim, é uma salada de nacionalidade, que é uma coisa que eu aprendi lá, que a gente tem que aprender a respeitar Uhum. o outro, não é assim, então pronto. Eu lembro que o Eric sempre reclamava, né, o pai das alemãs, mas aí a gente falava, bem, mas peraí, mas é alemã assim, então pronto, acabou. Vamos para o Estrasburgo que eles fazem diferente. Mas é uma coisa muito interessante quando você é au pair, quando você sai do país, você vai encontrar com várias nacionalidades. Não só gente daquele país que você está, mas pense que você vai encontrar diferentes pessoas de outros países também. Eu lembro um dia que eu estava numa festa em Stuttgart e a gente estava na mesa, assim, eu acho que tinha umas 10 nacionalidades na mesa. E a gente começou a contar, você é de onde? Você é de onde? Você é de onde? Você é de onde? E assim, é aquele tanto de nacionalidade. Eu lembro que o meu ex-namorado estava comigo e ele era alemão. E ele falou, eu nunca sentei numa mesa tão diversa. Com Sério? tantas... e ele achou o máximo. Tão diversa, com tanta gente. Acho que tinha geralmente umas 10 nacionalidades naquela mesa. Mas é muito legal, né? Mas realmente eu acho que isso é um ponto muito, muito, muito importante para quem está pensando em ser au pair, ir com a cabeça aberta, né? Exatamente isso, respeitar a cultura local, entender, aprender. Porque eu acho que, pô, no mundo, sabe, não tem nenhum país assim, esse país faz tudo certinho. Não, todo país faz as coisas diferentes. E é muito bom aprender, né, como as outras pessoas fazem as coisas. É isso aí, as pessoas têm atitudes diferentes, têm tradições diferentes, que são diferentes da que você conhece a sua vida toda, mas não necessariamente são erradas. E não quer dizer que você está Ou errado e eles estão certos. estranhas. Porque Não! tem gente que tem mania de falar, né? Que você vê as pessoas fazendo as coisas diferentes, fica, que estranho, que estranho. Ué, gente. E você, para eles, é estranho também, né? Exatamente. Por exemplo, o alemão não tem pudor. Eles têm essa de troca de roupa na frente dos outros. Verdade. Não tem. Verdade. Eu lembro, fui para Itália com a família e na praia as mulheres trocavam de roupa lá. Botavam um biquíni lá. E não tem problema, porque assim, um corpo é só um corpo, gente. E isso é uma coisa que eu gostei muito. Não é? Sabe? Não fica, ai meu Deus, gente, é só um corpo, todo mundo tem, É. né? E eu acho que esse é um grande, não necessariamente problema, mas uma coisa que nós brasileiros deveríamos trabalhar é nessa aceitação de diferença. A gente tem que vir com a cabeça aberta, que as coisas não vão ser necessariamente do jeito que você está acostumada, mas tá ok. Pois é, não quer dizer que vai ser ruim. Mas então, a gente falou tanto sobre o lado positivo do programa. Você consegue pensar algum lado negativo do programa? Não. Não. Não, assim, lembra? Eu não sei se a gente já comentou em outro episódio, eu acho que não. Na nossa época, nessa comunidade online que a gente tinha um post chamado Muro das Lamentações, que era onde a gente ia reclamar das famílias. Porque óbvio que tem reclamação, gente, nada é perfeito. Óbvio que tem reclamação. Quantas vezes a gente quis desistir? Quantas vezes a gente chorou, gente? Chorou, porque não aguentava mais. Por que eu não aguentava? Eu fico pensando hoje em dia, o que eu tava chorando, gente? Eu não tinha nada para fazer. Eu não tinha nenhuma preocupação. Eu quase não trabalhava. Qual era o meu problema?
Não, mas vamos ser sinceras, gente. Vocês acham que é um intercâmbio, mas você vai ter que cuidar dessas crianças, tá? Você tá ali para isso. Hoje em dia eu sou mãe, eu posso falar com convicção que tem hora, gente, que cuidar de criança te dá um cansaço. Mas Nossa, com é um certeza. cansaço. E ainda mais quando, imagina você cuidando de crianças que não são seus filhos. Então você está lidando com educações diferentes da sua, ou o que seja. É cansativo. Você tem que estar ligada, né? O tempo inteiro. Cansativo. Então, vamos ser sinceros, não vamos colocar aqui, sabe, tudo lindo, perfeito, não, porque tem hora que você está longe da sua família. Por isso é tão importante ter um grupo de apoio de au pairs e gente que está ali vivendo a mesma experiência que você está vivendo, porque se você, por exemplo, falar para sua mãe, mas mãe, eu não aguento disso e disso, a sua mãe não vai entender a realidade que você está vivendo, porque não é a realidade dela. Exatamente. Agora, se você chegar para uma amiga sua que está tendo aquilo, igual eu tinha a Lívia, eu falava, Lívia, eu não aguento mais essas crianças. E ela atendia. Ela, não, realmente, eu também, né? Então, por isso que é sempre bom, e eu espero que esse fórum do nosso site cresça e sirva para isso mesmo, para fazer um grupo de apoio, tanto nos momentos bons e ruins, porque é necessário. Tá trocando experiências ali com quem você realmente está entendendo do que você está passando. Não vai ser perfeito. No fim do dia, nossa casa, nossa família. Então, não são suas regras, né? Então, tem isso também. Às vezes, você tem que morder a língua. Enfim, obviamente, nada é perfeito, mas vale muito a pena. Vale muito, muito, muito a pena. Sim. Então, a gente passou perrengues, a gente ficou muito de saco cheio várias vezes. Olha. Você pensou em desistir em algum momento? Pensei. Para ser muito sincera, pensei. Não, lógico que desistir, você pensa quase todo dia. Nossa, vou sair daqui, nunca mais vou voltar. Mas isso é qualquer trabalho, né? É todo dia, gente. É qualquer trabalho. Sabe quando você não aguenta mais olhar para a cara do seu professor ou do seu chefe, fala, nunca mais vou olhar na cara dessa pessoa, nunca mais vou voltar aqui. No dia seguinte você está lá. Então, é assim. Só que teve uma vez que eu realmente achei, olha, eu vou embora, não aguento mais. Eu acho que foi por aquela época que eu estava muito cansada, mas aí tudo parte psicológica, né? Começou o inverno, e o inverno começou a ficar, e os dias escuros, frio. Eu morava em Stuttgart, que é uma área bem fria. Tudo vai chegando no seu psicológico, vai chegar na época de Natal, sabe? Tudo aquilo vai entrando no seu psicológico. Hoje em dia eu olho e vejo, nossa, não era tão ruim assim, Cíntia, mas teve uma época que eu falei, nossa, eu não dou conta mais. Mas aí eu meio que cantei assim, que eu estava cansada, e aí a mãe, que veio falar comigo, foi lá no meu apartamento lá e sentou e pediu, por favor, que isso, que ela sabe que eu estava longe. Não, tem que dar crédito a ela, que ela foi bem humilde chegar e se abrir e conversar comigo. E aí, no final das contas, eu acabei ficando e foi a melhor coisa que eu fiz. Foi ficar. Você pensou em desistir? Eu não lembro. Eu lembro que nos Estados Unidos, eu acho que não, porque eu fiquei até o último dia do meu visto, literalmente. Então, eu não acredito que eu tenha pensado em desistir. Mas eu lembro que nas duas famílias, quando estava chegando no final, eu já estava de saco cheio. Eu já estava pensando, tipo, acho que já deu. Só que na Alemanha, eu acabei ficando, lembra? A família pediu para eu ficar, falou que porque eu queria voltar a estudar. Comecei a olhar cursos por lá e tal, e eles falaram, precisa ficar com a gente, né? Porque, pô, deu super certo. Eles foram comigo tirar de estudante, me ajudaram com tudo. E eu fiquei mais uns 3 meses, só que eu ia ter que fazer curso de alemão antes de entrar na faculdade, porque eu não falava muito, ia ter que falar melhor, né? E aí eu ia ter que fazer, acho que eu ia ter que fazer 1 ano de curso de alemão. E sempre que eu ia começar, acontecia alguma coisa na casa e a mãe pedia para eu começar no próximo. Não lembro se era bimestre, semestre, não sei. E na segunda vez eu fiquei, sabe, eu já tava meio de saco cheio. Cara, minha vida era muito tranquila lá, só que, né, eu chegou uma hora que eu falei, gente, eu preciso, né, de estímulo, preciso voltar a estudar, fazer alguma coisa da minha vida. Sabe, isso aconteceu 2 vezes, aí eu fiquei, cara, eu não posso ficar aqui isso acontecendo direto, sabe? Eu não lembro como que eu decidi vir para Londres. Eu lembro que quando eu estava no colégio, época do colégio, antes de estudo de au pair, eu e a minha amiga, a gente falava que a gente ia juntar dinheiro para comprar uma passagem, ia se mudar para Londres e arrumar um trabalho.
Ia vir sem dinheiro e arrumar um Ai, trabalho, porque é super fácil. E aí eu comecei, eu acho que, eu lembro, é porque eu achei um lugar aqui que eu queria estudar. E aí eu falei, não, vou ter que ir para Londres, eu queria trabalhar com música e, né, vir para cá. E eu também não ia ter que fazer um ano de curso de língua para poder entrar na faculdade, porque eu já é, falava inglês. é. Então eu comecei a procurar família aqui. E aí foi assim que eu vim para cá. Depois da Alemanha, acabei não ficando. Às vezes eu penso, sabe, o que teria acontecido se eu tivesse ficado lá? Não, Mas não fiquei, então ah. não E adianta ficar se, pensando. Não é e se relevante. não funciona, não. Para sua Pois é, carreira, se minha avó ficar tivesse num. roda, seria uma bicicleta. Exatamente. E principalmente para a carreira que você escolheu na sua vida. Ficar numa Dorf na Alemanha não ia te ajudar em nada. E hoje em dia eu trabalho com música, que era o que eu queria, e o engraçado é que eu trabalho muito com a Alemanha. Eu trabalho com um compositor alemão, vou para a Alemanha direto ao trabalho, então tá aí, né? Aí, ó. Ó, perfeito, tá vendo? Mas e aí, depois desse ano, mais 3 meses, como é que foi sua despedida da família quando você saiu? Nos Estados Unidos, sabe que eu não lembro muito bem? Porque eu acho que foi muito assim, tipo, já tinha dado o que tinha que dar, sabe? Então foi muito assim, tipo, foi legal, não sei o quê. Eu acho que resumiu bem o meu ano lá. Foi bem, tipo, intercâmbio temporário, sabe? Hum, A gente se deu bem e tal, mas já estava já na deu o que hora de tinha, ir. deu o que tinha que dar. E na Alemanha, nossa, na Alemanha eu chorei tanto, não parava de chorar, eu chorei Bem, horrores. E o meu Bob, né, meu hosted, ele me levou na estação que eu ia pegar um trem. Eu mudei de lá para Londres e eu fui pela França, né, que eu fui visitar uma outra perna amiga nossa na França. Então eu ia de trem. E ele foi me levar na estação, gente, eu chorava, eu abraçava ele, eu não quero ir. oh, tadinha! Gente! Ai, Só que assim, um mês depois eu já estava visitando ele de novo. tá vendo? Então quer dizer que a É, experiência foi boa no final, né? foi muito boa. E a sua? Como é que foi a sua despedida? Foi também assim, chorei, mas eu chorei, mas eu chorei, mas eu não tinha. Gente, para mim, o mais difícil foi despedir dos meninos. Nossa, parecia que tinha arrancado um pedaço do meu coração. Ah, Chorei muito. E o meu ex-namorado, na época, ele foi me buscar na casa, que eu ia para Mannheim, e eu lembro que os pais, eu morava no apartamento, né, embaixo, e os pais em cima, e eu indo, voltando com coisas pro carro, né, porque a gente tem um dom de acumular tralha. com certeza. Cheguei na Alemanha com 2 malas, saí com não sei tanta coisa, e nisso com salário de au pair, hein, não sei como. Exatamente. Mas e eu ia voltando, e toda vez que eu ia, voltava, e eu via os meninos na janela, porque eu acho que os pais seguraram eles para eu pra poder, né, me arrumar aí. E aí eu sentava no chão e chorava, eu não quero ir embora, ai, não quero Ah, ir. Aí quando ficou tudo pronto, tudo no carro, eu entrei para dar tchau, meu último tchau. Aí eu dei tchau para gente, mãe. isso porque você estava se mudando assim para muito perto dele. Você podia voltar lá no dia seguinte. Mas não, eles estavam se mudando de novo para os Estados Unidos. Ah, Eu completei meu ano de au pair, eu saí em abril, eu fiquei de abril a abril. Em maio, eles estavam indo para os Estados Unidos, que ela tinha sido transferida de novo para os Estados Unidos. ah, Então eu sabia que aquilo que era uma despedida mesmo. Eu chorava, aí eu dei tchau para a mãe. E eu lembro, gente, que eu assistia na última semana. Foi, sabe quando a gente tem aquela tendência de sofrimento, que você faz as coisas para te fazer chorar, porque você sabe que vai sofrer, sabe? Era assim, tá? aham. Todo mundo é assim, não vem falar que não é, não, porque é. E eu sabia que eu ia embora, né? Aí eu colocava Teletubbies, assim, que o pequenininho adorava Teletubbies. Aí eu começava a chorar. Eu não vou assistir Teletubbies nunca mais! E chorava. E a mãe falava assim pra mim, lógico que você vai, sim, você vai ter seus próprios filhos. E ela estava certa, né? Hoje em dia eu não aguento mais Teletubbies, mas tudo que eu fazia, eu fiquei uma semana naquele sofrimento antecipado, sabe? Tudo que eu fazia era a última vez. Aí eu levava, buscava Sebastião na escolinha, e a última vez, aí eu chorava, sabe? Eu fiquei muito emotiva, parece que dos meninos, das crianças.
de dar tchau para eles. Isso não é engraçado? Pensa bem em todas aquelas vezes que a gente chorava, ou que a gente reclamava, que a gente não aguentava mais, e chega no último dia, não quero ir embora nunca Não mais, quero quero ficar aqui para sempre. Tá vendo? Ai, sabe, vou fugir daqui, mas eu vou levar os meninos comigo. Mas ai, gente. É engraçado, mas esse que é o programa de au pair. É um mix de emoções. Você tá ali, você vai aproveitar, mas você vai sofrer, mas você Gente, vai uma montanha-russa, né? Nossa, olha, foi assim, foi incrível. Eu saí morrendo de chorar, mas assim, de soluçar, viagem de carro, chorando. Chorando, mas eu choro. Ai, gente, foto dos meninos. Mas assim, isso prova que foi uma experiência excelente, né? Exatamente, eu estava pensando isso agora, porque, gente, uma experiência boa é aquela que. Não, eu ia falar, uma experiência boa é aquela que te dá muita emoção, mas não, tem experiência que só dá emoção negativa. Deixa pra lá. É uma montanha-russa mesmo, gente. Vale muito a pena, vai ter muito perrengue, que nós vamos falar sobre eles no futuro, tá? A gente não vai aqui colocar, pintar de cor-de-rosa tudo. Eu acho que o segredo é saber lidar com as coisas, né? Eu não sabia lidar com as coisas, eu não sabia, na época que a gente se sentia mal, eu não sabia fazer para me sentir melhor. Hoje em dia eu sei. Então, eu acho que uma coisa importante é essa, né? Mas o programa te ajuda nisso. Esse ano é um ano que te ensina muito. O que você acha que você aprendeu mais nesse ano? Comunicação, porque a comunicação da família era ótima. Então, comunicação foi uma coisa que eu melhorei muito. E aprendi muito sobre quem eu sou. Aprendi muito sobre outras formas de ser em família. Isso eu aprendi muito. Aprendi a viajar sozinha, né? Aprendi que eu amo viajar e o que mais? Aprendi tanta coisa. Nossa, na Alemanha foi um ano incrível mesmo. Nos Estados Unidos eu não vou dizer que eu aprendi muita coisa, não. Eu aprendi só coisa errada. Nos Estados Unidos eu só aprendi coisa errada. Então, na Alemanha, todas as coisas erradas que eu tinha aprendido mudaram. Realmente, aprendi a ser mais saudável, aprendi a caminhar, sabe? Aprendi muita coisa, das coisas mais banais como mais profundas. E você? Incorporou. É isso mesmo, acho que todo mundo cresce muito nesse ano. Eu acho que as coisas mais importantes que eu percebi primeiramente, ter mais um pouco uma independência. A gente dá conta. Eu acho que, como a gente estava do outro lado do mundo sozinha, logicamente nós temos os nossos amigos e tal, mas você é responsável por si mesma. Então, você tem que dar conta. Então, eu descobri naquele ano que eu dava conta. Se eu quisesse viajar, eu dava conta. Se eu comecei a confiar mais em mim mesmo, que eu conseguia fazer as coisas sozinhas. Porque a gente tende a ser muito dependente quando a gente está com família. Nossa, ainda mais no Brasil, né? Na nossa zona de conforto. Então, pegar um ônibus quando você chega num país completamente diferente de uma língua alemã, por exemplo, você tem que você se vê sozinha no ponto de ônibus. E, você tem que dar conta. E você dá conta. Perder esse medo de se julgar no mundo e ver, que é uma coisa que te dá um medinho, sabe? Eu lembro que pegava o ônibus, uma primeira vez que eu peguei o ônibus, eu peguei do lado errado, fui parar de outra cidade em vez de voltar na outra, sabe? Mas assim, não aprendi. No dia seguinte, já peguei o certo. Então, são essas coisas que antes te dava aquele medinho de ir. Lá, descobri que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Eu tenho que fazer e eu dou conta. Então, foi uma coisa assim, essa independência, acho que foi uma coisa muito marcante. E outra coisa que me marcou muito também na Alemanha é você ter paciência. Você pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa, para você, não ter aquela coisa de dar louca e fazer, A gente tem problema, todo mundo vai ter problemas com a família, vai ter dias que você vai ficar para baixo, mas vamos pensar 2 vezes antes de pegar sua mala e ir embora. Porque é normal, né? Na vida. Ninguém tem todos os dias perfeitos. Não. E é uma coisa que a gente tem que tentar também se colocar no lugar do outro, tá? Por que eles, na família, eles fizeram isso? Por exemplo, igual eu falei, quando eu não tinha tempo, mas ele também não sabia. Então, sim, se eu tivesse ficado louca, pegado a minha mala e indo embora, a gente não teria arrumado aquilo
Se eu não tivesse pensado duas vezes, conversado, igual você falou da comunicação, a gente não teria, sabe, achado um meio termo e eu não teria tido a experiência incrível que eu tive. Então, eu acho que são essas coisas que realmente, assim, lógico, que se aprende, né? Você integra muita coisa da cultura, que eu acho excelente, mas eu acho que são as duas coisas que acho que o programa, sabe, oferece muito para você levar para a vida. É. Então, pergunta idiota, né? Mas se você pudesse voltar no tempo, você faria de novo? Ah, lógico! Nossa, sem pensar duas vezes, você faria de Com novo? certeza, com Oh, certeza. Aliás, se eu não tivesse ficado em Londres, eu teria feito 1 ano em cada lugar. não, 1 ano em um país nossa, diferente. fazer carreira. Fazer carreira de au pair. Ó, Mas é, gente, se você tem tempo, fica a gente, assim, dica. tem vários países que você pode ser ao pé até 24, até Até por aí. Se você 30, tem país até 30, 30. vamos Uhum. lá, começa por o que vai mesmo, vai um ano em cada. Se você quer viajar o mundo, aprender outras línguas, aprender cultura, nossa, Nossa, e ter essa experiência de morar joga, num lugar diferente, né? se joga, gente. É por isso que a gente está aqui, para incentivar mesmo. Vamos! Vale muito, Isso. muito a pena. Então, se você tivesse que deixar uma dica, qual seria? Nossa, uma dica só. Tenha calma para escolher a sua família. Não seja igual a gente, que vai na doideira. Não, a gente teve sorte, Primeira que tá? aparece. Não, porque tem muita gente doida por aí. E além do mais, você também não quer chegar lá e ter aquela surpresa que na família não é aquilo que você queria, ou que a rotina não é aquilo que você queria. O seu objetivo é ter um ano de sucesso como au pair. Para isso, vai com calma, escolhe a família, faça perguntas. E não fique com medo da família não te escolher, porque se ela não te escolher, não vou perguntar isso, porque senão ela não vai gostar de mim, não me escolher. Então, essa família não era para você. Uhum. Então, vá com calma, porque uma família séria, que também quer ter uma experiência excelente com uma au pair, vai responder suas perguntas tranquilamente e vai te fazer várias perguntas também. Então, esse é um processo natural de procurar uma família. A minha dica era vá com calma, escolhe com carinho, porque as chances de dar certo vão ser muito maiores. E a sua? A minha é o que eu já falei, eu vou falar de novo e várias vezes, ir com a cabeça aberta. Como eu já falei, eu tenho escutado muito outras pessoas contando as experiências delas, e é engraçado porque várias afirmam: você não vai fazer parte da família, isso é um trabalho, você vai participar da família, sabe? E eu acho que não dá para ser assim. Você não pode afirmar o programa de au pair é isso, vai ser assim, porque cada um vai ter uma experiência diferente. E também várias coisas vão ter que partir de você também. Isso de ser parte da família, por exemplo. Eu acho que tem que partir dos dois lados, né? Realmente. Então é isso, eu acho que vai com a mente aberta, vai sem muita expectativa, porque imagina, você está esperando tanto, tanto, tanto que o seu ano de au pair seja assim, 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 ele vai ser super diferente e pode ser que ele seja maravilhoso, mas porque você está com isso na cabeça, essa experiência na sua cabeça, você vai achar que não tá legal, entendeu? Realmente. Então, se joga E não, mesmo. E não fique comparando muito também, né? Mas no Uhum. Brasil a gente fazia assim. Ai, não, não quero, não. No Brasil a gente não come assim. Exatamente, você Não. está indo para um outro país. Vai, aproveita, vai conhecer esse país. Se Esquece o joga. Brasil. É. Então tá, a gente fica por aqui. Mais um episódio longo. Então a gente fica por aqui. Como sempre, se quiser mandar sugestão, pergunta, quiser participar, manda um e-mail para a gente, como faço para ser au pair@gmail.com, ou entrar no nosso site, como faço para ser au pair.com. O que mais? O que mais que a gente tem? No Instagram, como faço para ser au pair. E é isso. Vai lá Não mandar se um oi. esqueça. Se você estiver escutando, quiser só falar oi, tô escutando, faz isso também que a gente vai ficar muito feliz, tá? A gente dá um oizinho para você aqui. Oi. Tchau, tchau. Ok, bye bye. Tchau. Falou. Tchau. Falou. Losers.